né? Então, boa noite a quem nos assiste, boa noite a todos, boa noite à diretoria ABLAI, aos convidados e palestrantes professores Gutenberg e professor Tiago Aquino. É uma honra muito grande tê-los aqui, né, com a nossa primeira conferência com o tema O Fundamental Fenômeno Antropológico da Autotranscendência na Logoterapia. Frankl não morreu, né? Hoje comemoramos os 116 anos do aniversário de Viktor Emil Frankl. Então, é uma alegria imensa dizer que Frankl não morreu, porque ele vive em cada um de nós. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos, e eu passo a palavra para a Francisca apresentar o professor. Está sem o som. Som, Francisco. Francisco, som. Pronto. Isso. Boa noite a todos. Então, é com imensa alegria que hoje, 26 de março, que hoje comemoramos o aniversário de Viktor Frankl, né? E aí não podíamos, enquanto a ABLAI, deixar de fazer essa nossa homenagem, né, pelos seus 116 anos, que hoje faria, né, se aqui estivesse entre nós. E aí, para essa homenagem, né, como a Sônia já colocou, convidamos dois grandes representantes da logoterapia no Brasil. Temos certeza que os dois são importantes para todos nós, né, logoterapeutas brasileiros. E aí, para dar início, né, vamos iniciar com o professor Gutenberg, né, Germano Barbosa. Ele é psicólogo e logoterapeuta, formado pela Universidade Celso Lisboa, no Rio de Janeiro, especialista em comunicação educacional e filosofia da história pela Universidade Estadual da Paraíba, onde ele foi pioneiro na divulgação da logoterapia no Nordeste, e conheceu Frankl, né, pessoalmente, em 1986, no Rio de Janeiro. Então, é com imensa alegria que passamos a palavra para o professor Gutenberg. Muito boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao honroso convite feito pela presidência da ABLAI, né, na pessoa da Sônia Nascimento, e também quero cumprimentar aqui o professor Tiago. É uma honra estar aqui, que com ele começamos o movimento de logoterapia no Nordeste do Brasil. Também agradecer a Francisca, e que, como representante também da logoterapia em São Luís, né? São Luís é uma referência e foi, assim, um despertar, né, da abordagem no Brasil. Eu quero cumprimentar a todos também, mas eu quero fazer uma saudação, repetindo o que Frankl fez na abertura do primeiro encontro latino-americano, humanístico existencial, logoterapia. Ao saudar a assistência em Porto Alegre, ele disse: eu não tenho prazer de estar aqui. Sim, eu tenho muita alegria de estar aqui. Porque o princípio do prazer, diz Frankl, é algo fisiológico, não é algo psicológico. Enquanto que a alegria é fruto do espírito. E estar aqui com vocês é, acima de tudo, uma relação espiritual, né? Um encontro espiritual e humano. Então, isso já pontua para nós um divisor de águas entre a perspectiva de Frankl e outras linhas de psicoterapia. Frankl é, sem dúvida, o mais importante humanista no âmbito da psicoterapia no século XX. Ele foi testemunha de um século, testemunha das vicissitudes no século XX. Ele sofreu
e viveu de uma forma contundente a tensão entre duas guerras, entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ele estava no seu processo de formação. E ali ele pôde observar e sentir também a condição de miserabilidade da existência humana, de sofrimento. Fundamentalmente, ele pôde presenciar o aniquilamento do espírito. E ele pôde já observar ali que os soldados remanescentes da Primeira Grande Guerra traziam uma angústia, desenvolvia um tipo de neurose, que não era de fundo puramente psicossexual propriamente, da natureza impulsiva do homem, nem também da dimensão psicossocial do homem, mas das aspirações humanas por excelência. Isso marca profundamente a sua formação, a sua juventude, a sua mocidade, né? É marcada já aí. Mas é também um momento de despertar, o momento que se segue após a Primeira Grande Guerra é um momento de grande vazio para a cultura europeia, né? De grande vácuo existencial, como Frankl pontuou ao longo de toda a sua existência. Desde aí, ele passou a perceber, na sua genialidade, ele tinha uma grande percepção psicoterapêutica, e ele passou a perceber que era preciso delinear uma nova imagem do homem. Nós, enquanto psicólogos, psicoterapeutas, precisávamos abandonar uma velha imagem do homem, uma imagem pautada no modelo da modernidade, no modelo matemático, no modelo das ciências da natureza, onde o homem é colocado dentro de um esquema já pré-estabelecido, onde, de certa maneira, enquanto psicoterapeutas, estamos preocupados em curar o homem como fosse algo que tivesse desconcertado nele e, a partir daí, pudéssemos ver nele somente o modelo, um homem-máquina propriamente, como Frankl coloca. Mas Frankl vê no homem não somente a sua patologia, a sua doença, mas também a sua humanidade, o sofrimento humano. Isso sim, Frankl costumava dizer: eu sou psiquiatra para cuidar do que há de humano no homem, e eu também sou psiquiatra para perceber no homem o que há de espiritual nele. Portanto, quando Frankl indaga pelo sentido, já aí na década de 20, a indagação pelo sentido da vida, a pergunta pelo sentido da vida, é para ele uma pergunta sobre o valor e o sentido da existência, o valor e o sentido da existência, a dignidade humana. Ninguém como ele, no âmbito da psicoterapia, esteve preocupado com esse resgate da dignidade da pessoa humana. E nós vivemos um momento de grande fragilidade, de grande miserabilidade da condição humana, de uma mortalidade que nos toca profundamente enquanto pessoa, né? De uma crise não somente sanitária, mas também humanitária. Então, a sua análise existencial, ela atende, ela responde com grande vigor, com grande força a esse momento histórico, que é um momento avassalador, né, para o país, para a história do país, e que deixará marcas profundas
E que, acima de tudo, temos que perguntar pelo sentido. Porque nós, enquanto habitamos no mundo, enquanto habitamos aqui, nós habitamos propriamente numa dimensão de sentido de vida e de significado. É muito importante, eu pontuava aí a década de 20 e 30, onde Frankl desenvolve a sua logoteoria, ele confronta a vida, né? Ele começa a confrontar a vida, aquilo que ela tem de mais trágica, na tragicidade entre o ser e o dever ser, o ser e o sentido. Isso já se dará aí ao longo de 2 décadas. E quando se desencadeia a Segunda Grande Guerra, Frankl vai se deparar aí não só com o aniquilamento do espírito, mas com o rapto do espírito, a extinção do indivíduo. Mas também agora nós vemos a extinção do indivíduo por uma contingência que não podemos, de certa forma, dar conta. A diversidade da natureza, uma condição imposta aí. Frankl tem uma posição não determinista, não fatalista da vida. Por isso que a pergunta pelo sentido, a indagação pelo sentido, ela é tão atual. Ela responde às questões que a vida nos coloca. E por essa via, ela pode também nos oferecer os sentidos que a vida também nos dispõe. É importante pontuar que quando Frankl está falando do sentido da vida, ele não está falando em nada aquém ou além, mas ele está falando da vida vivida, do real, da compreensão do real, porque o sentido é na vida, o sentido é concreto. Está na sua antropologia, enquanto uma psicoterapia centrada no sentido, o clamor nietzschiano pela vida. O clamor nietzschiano pela vida. Dizer sim à vida apesar de tudo. Quem tem um porquê viver, diz Nietzsche, pode suportar quase tudo, qualquer como. Então está presente na sua antropologia, na sua imagem de homem, o clamor pela vida. Mais do que isso também está presente na sua antropologia, enquanto uma psicoterapia centrada no sentido, a força do mote fenomenológico de Husserl, para as coisas elas mesmas. O sentido, a vontade de sentido é espiritual e subjetiva, mas o sentido é espiritual e concreto. Isso é Frankl nos fundamentos antropológicos da sua psicoterapia. Vou repetir. A vontade de sentido é espiritual e subjetiva. Mas quando se fala da questão do sentido da vida, ele se dá na vida mesmo vivida, na compreensão do real em toda a sua tragicidade, em toda a sua complexidade, na finitude mesmo que somos. Então, o sentido é espiritual e concreto. Para as coisas elas mesmas. Então, o sentido não está aquém nem além, mas ele está aqui e agora, neste momento, nessa disponibilidade, nessa abertura de estar aqui, nesse encontro, nesse admirável mundo novo, diria Aldous Huxley, que não é um reflexo do real, é, na melhor das hipóteses, o real do reflexo, mas ainda assim atende às nossas limitações, às nossas finitudes,
atende às nossas expectativas de não poder ser presença, de não poder estar, né, no encontro interexistencial. Mas, voltando aí ao evento da Segunda Grande Guerra, quando Frankl já está aí na maturidade propriamente do seu pensamento, da sua filosofia de vida, ele vai delinear uma nova imagem do homem. Ele tem um novo pósito, um novo ponto de partida, que não é mais a perspectiva vitalista das ciências da natureza, nem deterministas das ciências sociais, mas é a perspectiva do mundo da vida, do retorno ao mundo da vida a partir das ciências do espírito, das ciências do espírito. Isso demanda uma certa dificuldade para muitos, Quando falamos do Logos, isso nos reenvia imediatamente que o homem não tem o Logos, mas o Logos o tem, o Logos o contém. Habitamos nos sentidos. Enquanto pessoa no mundo, habitamos o sentido. O sentido é a nossa morada, não há dúvida sobre isso. Como estamos aqui agora, neste encontro. E então, Frankl tem um novo pósito, um novo ponto de partida. Ele não tem medo de que a sua antropologia, centrada no sentido da vida, enquanto um método em psicoterapia, enquanto uma contribuição a mais à história da psicoterapia, não seja ciência, porque ele parte de um novo pósito, ele parte da dimensão espiritual do homem, da dimensão dos fenômenos humanos por excelência. Então, quando ele indaga pelo sentido, ele indaga pela humanidade do homem. Ele não está fazendo outra coisa. E então, quando eclode a guerra, esse é um momento contundente, porque ainda aí ele transcende na sua prática psiquiátrica, enquanto psiquiatra e neurologista em Viena, ele procura ainda salvar a vida dos seus contemporâneos, daqueles que eram diagnosticados com doenças mentais, com doenças que não poderiam, e que poderiam logo, de imediato, serem eliminados pelo nacionalsocialismo. Mas então ele está ali, de 39 a 41, ainda tentando salvar a vida dos seus. Né? Então, ele procura ver no enfermo o homem que sofre. Ele procura ver no Homo Patiens a sua humanidade, a sua espiritualidade ainda, propriamente, que pode eclodir. A logoterapia, enquanto uma psicoterapia centrada no sentido, ela não se dispõe somente a descobrir, mas a despertar, fundamentalmente a despertar, a fazer a eclosão do espírito na vida, a dimensão de liberdade, a dimensão de criatividade, de senso estético, de religiosidade, a dimensão criativa, a dimensão dos fenômenos humanos por excelência. É aí que radica o Logos, né? O espírito humano propriamente. Porque Frankl aprendeu com Scheller que o homem tem impulso e ambiente, como animal. Como animal, ele está no âmbito de impulsividade e também ocupa um espaço, uma espacialidade, causalidade, espacialidade. E está também num curso temporal, está sujeito também ao horizonte do tempo. Isso Kant já havia colocado na modernidade, e Scheller retoma e amplia um pouco mais, que o homem tem impulso e também está no meio ambiente, tem impulso e ambiente. Mas não somente isso, ele também é mundo. Isso
Não é possível, algo animal. Então, impulso, ambiente e mundo. Isso é o fenômeno humano. Ele é o ente aberto. Ele está num contexto de causalidade, de espacialidade, como estamos agora, mas também e de temporalidade. Mas Kant esqueceu uma quarta categoria fundamental, e essa só foi possível na contemporaneidade com Husserl. O homem também é fundamentalmente intencionalidade, enquanto consciência, consciência de estar no mundo, consciência de ser. Ele é intencionalidade, fluxo intencional de vivências, fluxo intencional de vivência. No mundo da vida mesmo, para as coisas elas mesmas, não podemos esquecer a força do mote, repito, a força do mote fenomenológico de Husserl, para as coisas ela mesma. Então, o sentido se funda aí, não é? Na medida em que o homem desenvolve a sua autoconsciência, ele desperta para um âmbito de liberdade, e não somente de liberdade de condições biológicas, psicológicas ou sociais, mas para se posicionar diante de todos os condicionamentos biológicos, sociológicos, para se posicionar diante da mortalidade, da miserabilidade que vivenciamos, não é? Num momento tão crucial da história do nosso país. E então, é fundamental ter em mente que a logoterapia, enquanto uma psicoterapia centrada no sentido, ela não pode perder de vista esse horizonte. Se Frankl esteve sobre o ombro de dois gigantes, Freud e Adler, não é possível falar de psicoterapia, diz Frankl, sem mencionar Freud e Adler. Eles são os pais incontestes da psicoterapia. E Frankl admirou ambos. Mas Frankl, ao alçar o ombro desses dois gigantes, ele pôde vislumbrar a amplitude da vida e pontuar para nós a dimensão do espírito humano, a dimensão mais autêntica do espírito humano. Mas a descida desses dois gigantes, também é problemática para nós, porque Frankl se coloca à frente dos dois. Mas se colocar à frente dos dois, não significa parar, olhar para eles, se fixar aí, porque isso seria cair no esquecimento. Com a morte de Frankl, o humanismo, no âmbito da psicoterapia, cai na obscuridade. Com a morte de Frankl, o humanismo, no âmbito da psicoterapia, cai na obscuridade. Então, não basta se colocar diante dos dois gigantes, Freud e Adler. É preciso, acima de tudo, retomar. É preciso pontuar um novo ponto de partida. É preciso situar o homem numa outra perspectiva. E qual seria essa perspectiva? Qual seria o dado antropológico fundamental? O dado fundamental para essa amplitude da vida. E Frankl, a todo momento, a todo instante, pontua na sua antropologia a autotranscendência. Se Frankl pôde confrontar todo o horror da guerra, né? A barbárie da guerra, e se ele pôde sobreviver, se ele pôde significar a dor, a vida é sofrimento.
E sobreviver é encontrar um significado na dor. Como foi possível, em meio a todo aquele sofrimento, a todo aquele flagelo, ao rapto do espírito, à extinção do indivíduo, ainda encontrar um significado na dor. Só a partir de uma qualidade própria da existência humana, a sua autotranscendência, a sua autotranscendência. O ser referido a. Ser é ser referido a, como estamos aqui agora, neste momento. Ser é estar voltado para algo diverso de nós mesmos, para algo que não somos nós mesmos, mas que só podemos nos reconfigurar, só podemos responder à vida na medida em que apontamos para algo distinto de nós mesmos. Seja um sentido a preencher, diz Frankl, seja uma pessoa a encontrar, seja uma tarefa a realizar. Só podemos responder às questões que a vida nos coloca. Né? Responder. A logoterapia, enquanto método em psicoterapia, ela está fundamentalmente preocupada em não só descobrir, mas despertar na pessoa humana a capacidade de responder aos choques da existência. Responder aos choques da existência, às questões que a vida nos coloca cotidianamente. A cada momento, a cada instante, somos desafiados pela vida e para as coisas elas mesmas. Então, só nesse âmbito, nessa dimensão qualitativa da pessoa, que é a sua autotranscendência. Ela é um dado antropológico fundamental. Sem isso, não há logoterapia, enquanto método psicoterapêutico. E eu quero, antes de encerrar, dar um exemplo prático do próprio Frankl. Entre tantos outros, a sua vida é um testemunho contundente. Em 1980, ele concedeu uma entrevista para o Canal 2 da televisão austríaca sobre o título Testemunhas do século XX. E ninguém como ele foi uma testemunha de todas as misérias e grandezas que atingiram o espírito humano no século XX. E então ele diz que certa vez em Viena, tarde da noite, muito tarde da noite, uma senhora lhe telefona, desesperada. Ela havia planejado se suicidar. Frankl faz uma distinção entre aquilo, o sofrer e o desesperar. Entre o homem que sofre e o homem que desespera. E ela estava desesperada. Ela tinha planejado se suicidar. E telefona para ele. E ele atende já muito tarde da noite. E ela, sem dúvida, ficou muito surpresa pelo fato dele atender a esse telefonema. E Frankl, enquanto psiquiatra e neurologista, ele tenta demovê-la desse intento. Bom, e ele finaliza fazendo com que ela se comprometa a visitá-lo no dia seguinte, em seu gabinete, lá onde ele trabalhava, lá no hospital onde ele estava. Então, ele, de certa maneira, solicita a ela que ela se comprometa a ir no dia seguinte ao encontro dele. E ela assume esse compromisso. Né? E, quando ela chega lá, ela diz para ele, olha, eu não vim porque o senhor me convenceu. Os seus argumentos não me convenceram. E também não vim por conta porque eu sou um psiquiatra ou qualquer outra coisa. Mas eu vim porque eu não acreditava que ainda houvesse alguém com essa humanidade. Eu não podia acreditar que em Viena pudesse, no pós-guerra, e no meio de toda essa barbárie,
tivesse alguém ainda com essa humanidade. Então, esse caso elucida bem o fenômeno antropológico da autotranscendência, né? Da formalidade de tantos para atender um telefonema, de tantos obstáculos, né, que o nosso ego humano, quando está aí deslumbrado com as vacuidades, né, com as vacuidades humanas, mas Frankl era de uma disponibilidade, de uma abertura, né, de um senso de humor, né, a toda a prova. Isso tocou profundamente. Então, quando Frankl fala da vontade de sentido, ele fala do humaníssimo no homem. Ele está pontuando a humanidade do homem. Isso demanda um âmbito de liberdade, né, do exercício da liberdade, e também de responsabilidade, que são dimensões ontológicas, de possibilidades, no âmbito mesmo das nossas possibilidades de estar aqui, de ser no mundo, de criar, de experienciar, de vivenciar, né, as coisas no mundo. Eu quero finalizar com um poema de Rabindranath Tagore, do grande poeta hindu, Rabindranath Tagore, ou Tagore, se quiserem. Ele é citado por Frankl em A Questão do Sentido, um texto tão fundamental de Frankl, A Questão do Sentido em Psicoterapia. Tagore foi a mais influente personalidade na primeira metade do século XX na Índia. Rabindranath Tagore, juntamente com Gandhi, foram as duas personalidades mais influentes na primeira metade do século XX na Índia. E Tagore foi prêmio Nobel de Literatura em 1912. E Frankl tinha a largueza e a profundidade da cultura europeia. Não esqueçamos disso. Frankl, no seu ser assim, ele abarcava a profundeza e a profundidade e a largueza da cultura em que ele se enraizou. Isso é muito importante. E então lá ele cita Tagore, quando ele está falando da autotranscendência da existência humana, quando ele está pontuando a vontade de sentido como o humaníssimo do homem. Não é? E, acima de tudo, quando ele está pontuando que o ser pessoa, a especificidade de ser pessoa, demanda liberdade e responsabilidade. E ele termina dizendo, citando o poema de Tagore: eu dormia e sonhava que a vida seria felicidade. Observe bem, eu dormia e sonhava que a vida seria felicidade. Eu acordei e vi que a vida era dever. Eu trabalhei e veja, o dever era felicidade. Eu trabalhei e veja, o dever era felicidade. Rabindranath Tagore. E Frankl vai fazer toda uma hermenêutica dessa poesia em A Questão do Sentido em Psicoterapia, com muita propriedade, sem colocar a dimensão de sentido no aquém do homem ou no além do homem, mas na plenitude da vida mesmo. Então, eu finalizo como comecei. Não tenho muito prazer em estar aqui, mas tenho, sim, muita alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito, diz Frankl. Então, é uma grande alegria. Agradeço a presidência da ABLAI, é uma honra estar aqui com o professor Tiago para esse encontro, e não pontuei propriamente a minha descoberta da logoterapia, mas farei isso no segundo momento, amanhã. Então,
Muito obrigado a Francisca, é também motivo de grande alegria. São Luís tem um lugar no meu coração. Então, e muito obrigado a todos que deram a sua atenção, estão dando a sua atenção para este momento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, é uma grande alegria mesmo, e a gente não quer que o professor Gutenberg pare de falar. Nossa, que alegria! Muito honrada a Blay estar, em nome de toda a diretoria e todos aqui presentes. Gratidão, professor Gutenberg, e continue aqui com a gente. Continue aqui com a gente. Assim. O professor Tiago caiu a conexão dele. Então, tem uma pergunta aqui para o professor Germano, tá? Tem pergunta, professor. Professor Germano, é a pergunta da Rose Germano. Como responder aos choques da existência nesse retrocesso humano? Sim. Bom, a vida é plena de sentido. Há uma incondicionalidade de sentido na vida, porque a vida é o próprio sentido. Então, nós estamos a condição de miserabilidade, de mortalidade. Né? Esse é o momento atual. Se eu poderia pontuar aqui, Feuerbach, diante de toda essa miserabilidade, de toda essa mortalidade, Deus se derrama sobre nós como uma lágrima de amor, todo o pranto. Eu assistia um jovem que dizia, nessa situação de pandemia, quando ele recebe a notícia da morte do pai pela Covid, ele diz, meu pai morreu, o mundo acabou. Meu pai morreu, o mundo acabou. E então, a logoterapia, enquanto método em psicoterapia, ela se predispõe a despertar nessa atitude, como ele se posiciona, como ele sente, o mundo acabou. Mas ele não é só o mundo físico, mas ele esquece que ele também é mundo. Ele também é mundo. E no influxo dessa dor, não é? No influxo dessa dor, da perca de um pai, não é? Ainda assim, ele deve continuar, porque a vida espera algo de nós. A vida espera algo dele. A vida espera algo dele. Ele não pode morrer com o pai. Ele tem que dizer sim à vida, apesar de tudo. Então, apesar de toda a tragicidade da existência humana, a vida espera algo de nós. Quando Frankl estava em Auschwitz, 2 pessoas chegaram para eles desesperadas e disse, olha, nós vamos nos lançar na rede de arame farpado, porque aí resolvemos o problema da existência. E Frankl olha para elas e diz, olha, não é melhor refletir um pouco sobre o que a vida espera de nós? Então, Frankl estabelece um confronto. Ele não está preocupado com a circunstância, com o âmbito de causalidade daquele momento. As pessoas estão desesperadas por conta de uma causalidade, de uma contingência, né? De um limite que não tem saída, de um beco sem saída. Mas Frankl diz, olha, não é melhor refletir um pouco sobre o que a vida espera de nós? Então, a vida espera algo de nós. O clamor nietzschiano pela vida. Temos que dizer sim à vida, apesar de toda a contingência. E nós podemos e devemos. E quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento.
já dizia meu professor de filosofia. Então, eu tenho que responder à vida. Isso é imperioso para mim. Esse é o exercício pleno da liberdade. Essa é a última das liberdades humanas. Se posicionar, poder dizer sim à vida, mesmo diante de uma situação limite como essa, como estamos vivendo. E a existência, para finalizar, a existência enquanto liberdade possível, observe bem, a existência enquanto sobrevivência, enquanto âmbito, ela não se criou a si mesma. Ela é para si mesma, e uma dádiva da transcendência, da autotranscendência da existência humana, desse dado antropológico fundamental, a autotranscendência da existência humana. Não faz sentido sucumbir à dor. Não faz sentido sucumbir à dor. O sentido é a nossa morada. O sentido é a nossa morada. Não sei se... Sim. Obrigado, professor. O professor Tiago Aquino já está de volta, tá? Sim. João. Sim, agora aqui, né? Professor Germano, eu vou estar fazendo aqui a apresentação do professor Tiago, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão também ao senhor. Muito obrigado. Mensagem gostosa de ouvir, que coisa maravilhosa, ouvir a sua mensagem, né, tão carinhosa, tão cheia de sentido, né? Então fica aqui o meu muito obrigado também à sua pessoa, tá? Bem, eu gostaria... Obrigado a vocês. Obrigado. Eu gostaria de apresentar aqui, então, o professor Tiago Aquino, né? Como o segundo palestrante, né? O professor Tiago Aquino, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, líder do grupo de pesquisa da LAPLAI, Laboratório de Pesquisa em Logoterapia e Análise Existencial, foi presidente da ABLAI e atualmente é vice-coordenador do GT Psicologia e Religião da ANPEP. Né? Bem-vindo, professor Tiago Aquino. É uma honra muito grande que o senhor esteja presente aqui nesse evento. E a palavra está com o senhor, professor Tiago. Ok, João, boa noite a todos e a todas. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, um prazer e uma alegria, não é? Lembrando o que Frankl fez o adendo, né? A questão da vontade de prazer, que o Gutenberg trouxe de forma brilhante, né? É muito bom escutar o Gutenberg, sempre a gente aprende, não é? Com a sabedoria dele, a profundidade filosófica e a pessoa profunda que é o Gutenberg, não é? Então, por mim, eu ficaria a noite inteira me deliciando da contribuição e da profundidade filosófica do professor Gutenberg, né? Eu quero cumprimentar também a Sônia, né, a presidente da ABLAI, o Sebastião, o Marcos, como vice-presidente da ABLAI, a Francisca, que estamos sempre, não é, nos encontrando, e essa é uma forma também, né, uma forma virtual, né, de nos encontrarmos. Um grande abraço, Marcos. Uma forma virtual, mas também presentifica nossos afetos aqui, né? A Isaac Chausa sempre dizia esse encontro existencial, né, quando estava junto com os seus alunos, com os seus amigos, e aqui também eu trago a memória da nossa brilhante professora que nos ensinou os primeiros passos da logoterapia, Isaac Chausa, né? Nesse momento de homenagem a Viktor Frankl, de homenagem ao nosso grande mestre, né? Bom, trazer a questão da transcendência e da autotranscendência para Viktor Frankl, né? É uma questão fundamental
para o âmbito da logoterapia. Né? Eu vou apenas complementar ou falar alguma coisa, né? Vou me repetir também, né, nas palavras de Gutenberg, né? O quanto Frankl constrói sua teoria, o seu pensamento e também sua própria experiência de vida a partir da autotranscendência. Né? Então, esse é um tema fundamental, tanto na perspectiva da vivência, quanto a prática da logoterapia no âmbito da psicoterapia. Né? Então, a temática é pertinente por si só. Né? A temática traz a memória de Frankl, traz a vida de Frankl e também a contribuição de Frankl para o pensamento da psicoterapia, mas não só da psicoterapia, traz uma contribuição para o pensamento humano, né? No seu projeto de reumanização. Afinal, Frankl, quando lançou a logoterapia, quando estava pensando sobre os seus fundamentos, estava também querendo rehumanizar o ser humano, não só apenas rehumanizar a psicoterapia, não apenas rehumanizar a medicina, mas rehumanizar o ser humano. Né? Algo aconteceu, né? No pensamento humano que desumanizou, né? Que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que fez eclodir a Segunda Guerra, que fez eclodir a perseguição aos judeus e a construção de câmaras de gás. Algo deu errado na humanidade. E Frankl está, então, no seu projeto de rehumanizar, sempre rehumanizar, seja no âmbito da medicina, da psicoterapia, seja rehumanizar o ser humano por meio da educação também, sobretudo. Né? Então, onde se aplica o pensamento de Frankl? Em todos os âmbitos do conhecimento humano. Né? Nesse sentido, ele traz dois fundamentos antropológicos fundamentais para compreender o seu pensamento e também aplicar o seu pensamento na prática da reumanização. Né? Seria autotranscendência e autodistanciamento. Então, os logoterapeutas trabalham com esses conceitos. Frankl também vai construir todo o seu pensamento, toda a sua teoria a partir desses dois conceitos principais para fundamentar a sua visão de homem e a sua visão de mundo. Né? A autotranscendência, Gutenberg explanou de forma brilhante, não é? Essa compreensão de Frankl que o ser humano deve estar voltado para algo ou alguém que não a si mesmo. Né? E ele traz várias histórias para... Frankl trabalhava com metáforas, né? Frankl trabalhava com histórias, metáforas, para trazer de forma mais palpável os seus conceitos filosóficos mais profundos. Né? Ele traz uma história muito interessante que é daquele astrônomo que estava procurando um planeta, né, no seu telescópio. E ele faz referência a Heidegger nessa história. Né? O astrônomo está conversando com um filósofo, e esse filósofo era Heidegger. E qual era o planeta que ele não encontrava? Né? Ele encontrou todos os planetas menos um. Era o seu próprio planeta. Era o planeta Terra. Né? Ou seja, o ser humano não pode se auto-observar. O ser humano não pode contemplar-se a si mesmo. Ele é constituído para contemplar algo distinto de si mesmo. É constituído para contemplar o mundo, contemplar pessoas, contemplar ideias e não a si mesmo. Tá? Esse é o homem saudável que Frankl está construindo ou reconstruindo essa imagem de homem que foi fragmentada. Né? Frankl recebe uma imagem de homem que ele considerou como uma caricatura do ser humano. O primeiro grande espanto de Viktor Frankl, isso não é o ser humano, isso é uma caricatura do ser humano. Ou seja, Frankl estava interessado em uma foto do ser humano que aproxima, de fato, uma imagem mais próxima de quem é o ser humano. Então, para Frankl fazer essa foto, e a gente compreender essa foto, ele traz dois conceitos fundamentais. O primeiro de autotranscendência, ou está voltado para algo ou alguém que não a si mesmo. E o segundo de autodistanciamento, onde Frankl, no primeiro, ele encontra o amor como uma representação da autotranscendência e a consciência. São dois fenômenos humanos que pressupõem autotranscendência, amor e consciência. O ser humano ama um tu distinto de um eu,
e a consciência sempre aponta para algo, ou para alguém, ou para um valor. A consciência, ela é transcendente, ela transcende para o mundo dos valores. Né? E o autodistanciamento, Frankl encontra também dois exemplos humanos, o heroísmo e o humor. Então, essas duas dimensões que Frankl vai trabalhar também, sobretudo, nos aspectos práticos da psicoterapia e também no aspecto de rehumanizar o ser humano. Né? E rehumanizar no sentido de responder à sua grande inquietação. Afinal, quem é o ser humano? Né? E Frankl encontra várias respostas para essa mesma pergunta. O ser humano, primeiro, é um ser que decide, influenciado por Karl Jaspers, é um ser que decide. É um ser que decide quem ele vai ser no próximo momento. É um ser que decide até mesmo dentro de um campo de concentração. Que tipo de prisioneiro ele decidiu ser. Também, Frankl está numa visão realista do ser humano, né? E ele chega à conclusão que o ser humano é aquele que construiu a câmara de gás, ou seja, um ser hediondo, mas também é um ser que foi para a câmara de gás, foi conduzido para a câmara de gás de cabeça ereta, com uma oração nos lábios. Afinal, o ser humano pode decidir até nas suas últimas áreas de liberdade, quando ele está indo em direção à sua própria finitude. Né? Isso é o ser humano. Então, Frankl está numa perspectiva de compreensão do homem de uma forma mais realista possível. Né? O que, então, Frankl pressupõe que o ser humano é aberto para o mundo. Um dado momento, Frankl diz, literalmente, se há uma essência no ser humano, e olha que Frankl não era essencialista, né? Frankl era um existencialista. Ele diz, se há uma essência no ser humano, essa essência seria a abertura do homem para o mundo. O ser humano é radicalmente aberto para o mundo. E onde se constitui essa abertura? A partir da sua dimensão especificamente humana, ou a sua dimensão espiritual, noológica, ou sua dimensão noética. É nessa dimensão que o ser humano é aberto para o mundo. Né? Aberto para os valores, aberto para um tu distinto do eu. E as outras dimensões, a dimensão psíquica ou somática, Frankl percebe como sendo sistemas fechados. Né? Só que o ser humano não pode ser compreendido como um sistema fechado, né? Posto que ele tem uma dimensão especificamente humana, que seria a sua dimensão noológica ou espiritual. Assim, Frankl conclui que o ser humano é radicalmente aberto para o mundo. Essa abertura é compreendida por Frankl como autotranscendência. Se o ser humano é aberto para o mundo, a constituição humana é parte dessa abertura para o outro, para o mundo dos valores. Né? Então, nessa perspectiva de abertura, Frankl compreende que há uma possibilidade de ter um contato com o mundo concreto e real. Né? Possibilidade e realidade de contato do homem com o mundo, sobretudo com o mundo dos valores e o mundo dos sentidos. Né? Então, essa possibilidade e realidade, Frankl vai construindo a partir da autotranscendência e da sua abertura para o mundo. Né? E o que se depara Viktor Frankl nesse momento, né? Quando ele está pensando na sua teoria? Lembre-se que ele está construindo a sua teoria na primeira metade do século XX, né? Vai interromper durante a Segunda Guerra Mundial e vai continuar reescrevendo os seus livros e seu pensamento no pós-guerra. Né? Nesse sentido, a compreensão de homem era que o ser humano era um sistema fechado. Né? Essa é a grande crítica de Viktor Frankl. É a grande contraposição que Frankl faz às outras teorias que colocavam a imagem de ser humano fechado como um sistema fechado que não poderia ter contato com o mundo ou ter uma abertura para o mundo. Né? Então, tudo passou a ser fruto de sua subjetividade. Né? E Frankl vai compreender uma grande subjetividade ou subjetivismo nas teorias psicológicas que foram constituídas na primeira metade do século XX. Né? Aqui reside a crítica de Viktor Frankl. Essa é a grande crítica de Viktor Frankl aos outros sistemas de pensamento. Né? Quando compreende um ser humano como uma caricatura, como um ser fechado em si mesmo, como um ser que não transcende, né? Um ser que não é aberto para o mundo.
Logo, tudo seria uma projeção da própria subjetividade humana, né? E a partir disso, para a gente compreender melhor e aprofundar um pouco mais esse debate, né, eu vou trazer duas historinhas, já que Frankl também apresentava histórias, né, ou metáforas para apresentar seus grandes conceitos, né? Eu vou trazer duas histórias, uma de Elizabeth Lucas e outra do próprio Viktor Frankl, né? A primeira é do homem moderno, né? Para a gente compreender esse contexto que Frankl está inserido e a crítica que Frankl faz à modernidade, né? O mito do homem moderno, né? Elizabeth Lucas vai relatar que um homem moderno estava caminhando no deserto e se perde. E passa horas e horas caminhando no sol escaldante, né? E, em um dado momento, ele encontra com um oásis. E ele diz, olha só a condição humana. Eu estou aqui andando horas e horas com sede, no sol escaldante, e agora eu estou tendo uma alucinação visual que eu estou vendo um oásis. E ele continua em direção ao oásis, e o oásis permanece na frente dele, né? Até que em um momento, ele está bem próximo do oásis, ele tomba e morre na beira do oásis. Ali, então, iam passando dois beduínos e comentaram entre eles, né? Como pode, né? Ele estava tão próximo da água, tão próximo das tâmaras, né? Como pode este homem morrer de sede e de fome? E o outro beduíno responde, era um homem moderno. Essa é a grande crítica, então, de Frankl a essa imagem de homem que é fechado em si mesmo. É o homem que não transcende, o homem que não vê valores e que tudo seria fruto apenas de sua própria subjetividade. Outra história, também muito interessante, e essa me permitam, né, ler na íntegra, né, é a história de um monajá, né? E Frankl, no livro Fundamentos Antropológicos, ele relata essa historinha, essa pequena história que ilustra, de fato, a crítica que Frankl vai estabelecer às demais teorias, né? Ou as teorias da modernidade que vê o ser humano como um sistema fechado, né? Ele diz, vivia na Índia, outrora, no palácio de um monajá, um sábio que vivia a dizer que tudo não passava de sonho, mera ilusão. Um dia, impaciente, o senhor atiçou os elefantes mais selvagens de seu jardim zoológico contra o nosso filósofo, que fugiu o mais depressa possível. O monajá pediu-lhe que explicasse seu modo de agir, anunciando que o mandaria decapitar, porque ele, o sábio, não tinha, ao que parecia, levado a sério o que pregava e, por conseguinte, o tinha enganado. Tu dissestes, diz o monajá, repreendeu o Senhor, que tudo é só ilusão. Então, meus elefantes também deveriam ser apenas ilusões? Nosso filósofo contestou rapidamente, pensando em salvar sua pele. Desculpe, meu senhor, mas a minha fuga também foi uma ilusão. Então, Frankl, a partir dessa pequena história, e Elizabeth Lucas, a partir desse homem moderno que se perde, não é, no deserto, começa a compreender uma visão de homem, contestar uma visão de homem, que tudo é ilusão, não é? Tudo é aparência, e o que está em questão agora é a preocupação com os valores. Será que o sentido da vida também seria apenas uma aparência, seria apenas um atribuir sentido? E Frankl fala em outra categoria. Frankl fala em encontrar sentido. Quando se fala em encontrar sentido, pressupõe que há um sentido a ser encontrado. Não é apenas uma atribuição de sentido. Então, Frankl foge de todo o subjetivismo que foi constituído, várias teorias, e também, não só a constituição de teorias psicológicas, mas a imagem que a modernidade faz do próprio ser humano. É um sistema fechado e o ser humano é um ser de subjetividade, ou um ser que não transcende
e pode cair no subjetivismo. Né? E de onde vem essa ideia? Né? Frankl faz a crítica a um idealismo epistemológico que diz: não se pode chegar à coisa em si. Né? Ou seja, se o ser humano não transcende, de fato, é impossível chegar, o sujeito chegar a tocar um objeto, ou chegar a compreender um objeto, ou um ser humano também. Né? E aqui, então, permitam-me relembrar apenas essa visão que conhecemos como ceticismo. Né? E, de alguma forma, Frankl vai criticando esse tipo de postura, né, epistemológica, baseada no ceticismo, que vai resultar num psicologismo. Né? O ceticismo, então, não vê o objeto, ele nega o objeto, ele se fixa apenas no sujeito. Né? O que Frankl faz, ele vê a totalidade. Né? Ele vê também o sujeito, é importante também, há uma dimensão subjetiva da vontade de sentido, mas também ele vê o objeto. Né? E Frankl integra essa perspectiva de ver sujeito e objeto a partir de uma postura fenomenológica, né? Onde ele tenta abarcar a totalidade. Frankl, no seu pensamento, sempre está abarcando a totalidade, né? Não apenas um aspecto, mas a totalidade. Né? E o ceticismo ele vai se fixar apenas no sujeito e vai negar o objeto, né? Consequentemente. Né? Também o ceticismo vai gerando uma outra postura, que seria o subjetivismo, né? Que apenas consideram fatores subjetivos no conhecimento humano. Né? E aqui temos, então, um grande representante do subjetivismo, que seria o Protágoras, né? Que fala do homo mensura. O homem é a medida de todas as coisas. Né? Então, se fixa apenas no sujeito e nega, então, a possibilidade do sujeito a conhecer o objeto. E um dos primeiros pensadores, né, que estabeleceu o ceticismo foi Pirron de Elis. Né? E Pirron de Elis dizia que tudo era ilusão, assim como a historinha do Monajá. Né? Tudo era ilusão. Né? Até viver e morrer seriam meras ilusões. Né? E aí uma vez perguntaram ao Pirron de Elis: então por que você não retira sua vida? Né? Porque isso também seria uma ilusão. O mesmo pensamento tautológico que encontramos na historinha do Monajá. Né? E essa postura, então, que Frankl vai se posicionar de uma forma muito contundente. Né? E a postura de Frankl qual seria? Né? Ele diz, literalmente, né? Permitam-me ler as palavras de Frankl: somente pode haver uma verdade, mas ninguém sabe com quem está essa verdade, se é ele e não o outro que a possui. Tá? Então, Frankl, a partir dessa compreensão, ele também vai apregoar uma humildade perante o conhecimento. Apenas existe uma verdade, mas eu não sei se está comigo ou se está com o outro. Né? Mas aqui não perde a crença que é possível chegar também a um conhecimento verdadeiro. Né? E pressupõe uma humildade daquele que tenta conhecer o mundo ou tenta transcender para o mundo. Né? Então, nessa perspectiva, Frankl compreende que sujeito e objeto estão entrelaçados. Né? Então, ele foge de toda essa ruptura que foi estabelecido como o pecado original da filosofia, né? Nessa separação de sujeito e objeto que foi constituída por Aristóteles. Né? Então, nessa perspectiva, Frankl, assim como Husserl, tenta voltar às coisas mesmas, né? Voltar esse entrelaçamento entre o sujeito e o objeto. Então, essa é a perspectiva de Frankl. Por isso que ele vai compreender que o ser humano ele é atraído espontaneamente. Se ele é entrelaçado com o mundo, né? Ele é atraído espontaneamente para aquilo que tem sentido. Né? Então, o sentido é algo objetivo, é algo concreto. Né? O sujeito é um sujeito também de subjetividade e que se atrai espontaneamente para o que tem mais sentido. Né? Ora, nessa perspectiva de atração pelo que tem mais valor, pelo que brilha mais, Frankl foge de toda postura determinista. Né? Nunca vamos encontrar Viktor Frankl dizer que o homem é impulsionado para o sentido. Né? Nunca, porque senão o ser humano não teria liberdade. O ser humano é atraído espontaneamente
por aquilo que ele vislumbra como tendo mais valor. E essa atração, sobretudo, é uma atração a partir da sua própria consciência intuitiva, né? Ou consciência noológica, ou Gewissen, em alemão, como ele denominava, essa consciência intuitiva. O ser humano conhece não apenas por meio da razão, né? Porque conhecer por meio da razão resultou em uma Segunda Guerra Mundial, resultou em campos de concentração, resultou em câmara de gás e forno crematório. Né? O ser humano ele deve conhecer por meio do coração. Né? Assim, ele compreende também o amor. O amor é evidente. O amor vê o ser humano tal qual ele é, vê o seu ser assim, vê a sua essência, mas também vê e consegue captar o seu poder ser. Né? Então, só se conhece bem por meio do coração. Então, Frankl foge de toda postura também racionalista. Né? Frankl não é um racionalista. O sentido não pode ser encontrado apenas ou exclusivamente por meio da razão, né? E sim por meio da intuição. Por isso que, para Viktor Frankl, o ser humano ele tem uma sensação que a vida tem um sentido. Né? Tem uma intuição, ele intui previamente que há um sentido, mesmo que esse sentido seja desconhecido. Né? Nessa perspectiva, então, Frankl vai fazer uma teoria, né? Nessa tensão. O ser humano é um ser que está em tensão entre o ser e o dever ser. Né? E vai retomar o caráter de historicidade da existência humana. Né? O ser humano que constrói-se a si mesmo a partir dos valores, a partir do marca-passo que são os valores. Né? O sentido seria, então, o marca-passo da própria existência. E esse sentido, para Viktor Frankl, é algo concreto. E Frankl se inspira em Max Scheler. Max Scheler que vai colocar essa concretude dos valores, né? Porque achava ainda que em Husserl existia muita subjetividade, ou muito subjetivismo. Então, ele vai analisar também essa relação do homem em relação aos valores. Frankl encontra em Max Scheler a aplicação da logoterapia, né? Quando está analisando essa atração para os valores, né? Esses valores como algo concreto, real. Por isso que Frankl diz que o sentido ele é transsubjetivo, né? Porque ele transcende do sujeito ou da consciência do sujeito para o mundo, né? Para apreender sentidos que estão no mundo. Né? Nessa perspectiva, Frankl vai compreender o ser humano se construindo a si mesmo, né? Por meio da sua historicidade, ou seja, né? Frankl agora retoma a arte. Como é que se constrói a arte? Né? Cada ato, cada pincelada é um monumento que o artista constrói. Assim também, cada ato no ser humano, cada escolha do ser humano se constitui como o seu próprio monumento. Né? Então, Frankl tem uma linguagem poética, tem uma linguagem artística para compreender a existência humana. Né? E chega à conclusão que o sentido da vida é que o homem realize a essência ou a sua essência na própria existência. Né? Ou seja, há um hiato existencial entre essência e existência. Né? Se a gente fosse compreender em termos teológicos, né, apenas Deus coincide essência e existência. O homem há um hiato entre essência e existência. Apenas na morte nasce o ser. Apenas na morte coincide essência e existência. Né? E ao contrário, então, de muitos filósofos existenciais que dizem, né, que o sentido da vida seria suportar a sua falta de sentido, Frankl vai dizer que o ser humano deveria suportar a sua incapacidade de compreender o sentido total da sua existência. Né? Então, essa é uma diferença, né, fundamental entre os filósofos da existência, né, como os franceses, por exemplo, que Frankl se posiciona também de uma forma crítica. Né? E aqui, então, para a segunda parte da minha fala, eu queria falar um pouco dessa transcendência, dessa autotranscendência nos campos de consideração. Né? Aqui, então, Frankl apresenta, né, por meio de relatos, de uma experiência autobiográfica, de uma análise, não é, fenomenológica dos prisioneiros, a prática da autotranscendência. Né? Então, se a gente fosse analisar esse livro, né, teríamos que ver, primeiro, a questão do amor. Né?
já que a autotranscendência pressupõe o fenômeno do amor, né? O fenômeno do amor e o fenômeno da consciência, essa consciência intuitiva, essa consciência para os valores e para o sentido. Né? Então, o amor é o primeiro momento que Frankl relata a sua vivência com a Tilly. Né? Ele se despede de Tilly quando chega em Auschwitz e diz para ela, sobreviva a todo custo, né? Porque ele preferia que ela saísse viva do campo de concentração. Né? E ele relata seu diálogo mental com a Tilly. Né? Esse diálogo mental que é belíssimo, que se encontra no livro Em Busca do Sentido. Né? E, em alguns momentos, Frankl dizia, mentalmente ela respondia esse diálogo. Né? Ou seja, o amor é mais forte do que a morte. Essa é a conclusão que ele chega. Ele não sabia se ela estaria viva ou não naquele momento, e nem muito menos isso importava, né? Porque o amor transcende também a presentificação do ser humano. Né? O ser humano transcende também por meio do amor, e a morte também não destrói essa transcendência. Né? Então, esse relato é belíssimo, onde Frankl também encontra esse sentido na contemplação amorosa. Né? Interessante que, em um dado momento, ele disse que estava fazendo esse diálogo com sua esposa, e, naquele momento, pousa um passarinho na sua frente. Então, essas coincidências, né, que ele também vai apresentando, né? Porque por trás da coincidência também reside o próprio milagre. Né? E essa foi a forma que ele expressou, né? Que ele sobreviveu por milhares e milhares de coincidências ou milagres. Ou seja, para Frankl é igual, milagres ou coincidências, né? Tendo em conta que o milagre reside por trás das coincidências. Né? Depois também Frankl relata uma autotranscendência, ou sua autotranscendência e dos seus companheiros, né? A partir da contemplação estética, a partir da contemplação do próprio pôr do sol da Polônia, do céu polonês. Né? E ele fica impressionado com esse pôr do sol. Né? E relata que ali parecia uma pintura de uma aquarela. Né? E como pode os prisioneiros saírem depois de um dia inteiro de trabalho, né? Cansados, né? Com poucas calorias, ainda sair para o frio no pátio, né? Apenas para ver o pôr do sol, ou contemplar o pôr do sol. Né? E quando eles estavam contemplando o pôr do sol, Frankl diz, um prisioneiro, naquele momento, diz, e o mundo poderia ser tão belo. Né? Ou seja, a arte poderia salvar a humanidade. Né? O mundo poderia ser tão belo. Né? Frankl vê o poder ser, ou o que deveria ser o mundo, né? O que deveria ser o ser humano, afinal. Né? Nesse momento, eu sempre esquecia, né? Quem foi que falou essa frase, né? E sempre eu voltava ao livro para identificar, né? Não, Frankl disse, um prisioneiro, né? Porque eu sempre achava que era Viktor Frankl que estava falando, né? Que tinha expressado esse pensamento, né? E quando a Marta Iglesias veio entre nós, né? Em Campina Grande primeiro, depois João Pessoa, em conversa pessoal com ela, ela dizia, ela chamou Viktor Frankl quando Frankl ia na Argentina e disse, afirma para Frankl, foi você que disse que a vida poderia ser tão bela. E Frankl confessa que teria sido ele. Né? Porque quando ele diz foi um dos prisioneiros, né, ele também estava entre os prisioneiros. Né? Ele não deixa explícito, né, quem proferiu essas palavras. E Marta Iglesias confronta com Frankl, e Frankl reconhece que teria sido ele. Né? Então, podemos dizer que Frankl afirma, né, esse momento, quando está contemplando o pôr do sol, o mundo poderia ser tão belo. Né? Então, se encontra sentido por meio da estética, encontra uma esperança também por meio da própria estética do pôr do sol, que parecia uma aquarela, né, o pôr do sol polonês. Né? Outra peculiaridade desse livro também é a solidariedade, né, o valor da solidariedade. Então, eu falei do amor, do valor estético como elementos de autotranscendência, mas também Frankl relata vários e vários atos de solidariedade. Frankl dizia que alguns prisioneiros davam seu último pedaço de pão para um outro prisioneiro. Né? Frankl também relatava que havia prisioneiros que passavam de barracão em barracão, dando uma palavra de conforto aos seus companheiros. Né?
Em outro momento, Frankl relata o olhar do capataz que entregou para Frankl um pedaço de pão. E Frankl se surpreende com aquele ato de solidariedade, né? E não foi apenas o ato em si, foi o olhar do capataz, um olhar de compaixão, né? Esse olhar que foi acompanhado pelo ato, né? O ato de dar um pão, né? Para um prisioneiro, para Viktor Frankl, que estava faminto, né? Essa é a ética do olhar. E no livro, a gente compreende que Frankl também fala desse olhar, né? Não só do capataz, né? Mas fala do olhar do prisioneiro, quando Frankl estava, no prisioneiro que estava com tifo, né? Frankl estava cuidando desses prisioneiros, né? Como médico, né? Já no final da guerra. E Frankl estava planejando fugir. E o prisioneiro doente pergunta a Frankl: você também vai fugir? Né? Quem vai cuidar de nós? E Frankl fica com o olhar daquele prisioneiro em sua memória. Né? E estava inquieto. Né? Estava inquieto porque ele tomou uma decisão, mas não era a decisão que ele deveria ter tomado. Né? Até que ele fica naquele momento, no campo, né, de contaminados com tifo, né, porque esqueceram de levar Viktor Frankl, né, no caminhão que estava levando os prisioneiros, né, para outro campo. Né. O que se soube é que esse caminhão explodiu. Né, explodiram esse caminhão. Né. Então, o que ensina Viktor Frankl? Né, está o transcender por meio do olhar. Né? Estar com o outro e de uma forma solidária e transcendente. Né? Também a transcendência por meio do trabalho. O que fez Frankl sobreviver ao campo de concentração? Né? Não foi só o trabalho forçado, né? Acordar às 5 da manhã para trabalhar cavando valas. Né? Ele trabalhava também a sua profissão, o seu ofício dentro do próprio campo de concentração. Né? Ele também fazia prevenção do suicídio. Gutenberg já relatou, né, um dos momentos que ele fez prevenção ao perguntar: mas o que a vida espera de você? Então, o correto não é perguntar o que eu espero da vida, mas sim o que a vida ainda espera de mim. Né? E, nesse momento, também, Frankl faz uma prevenção psicológica, faz aconselhamento psicológico em alguns momentos da sua vida. Né? Primeiro, ele atua como médico, já no final da guerra. E o que ele diz, o que ele pensa? Se eu não posso dar um sentido à minha vida, pelo menos eu vou dar um sentido à minha própria morte. Né? Ou seja, o ser humano não se contenta apenas estar no mundo. Né? Porque ele sabe que vai morrer também. Né? Ele quer viver e morrer por um sentido. Né? Ou encontrando um sentido na sua própria existência. E, nesse momento, Frankl também é convidado, em dado momento, para proferir uma palestra, né, para os prisioneiros que estavam apáticos. Né? Há uma história muito peculiar, né, nesse momento, que os prisioneiros estavam 24 horas sem se alimentar. Né? Estavam todos abatidos, e Frankl relata com a moral baixa. Né? E o chefe do barracão dá algumas palavras de conforto, né, para os prisioneiros, né, à noite, né, sem energia elétrica, como eu fiquei, né, há um tempo atrás, né, quase que eu não conseguia participar com vocês. E naquele momento ele é convidado também para dar algumas palavras para os prisioneiros. Né? E ele dizia: eu me senti igual a eles, também eu estava abatido psicologicamente, né, cansado, com fome, né? E aqui manifesta a resistência do espírito humano, né? Se contrapor a esse condicionamento do nosso próprio psicofísico. Né? Ali ele encontra as palavras corretas para acalentar e confortar os seus companheiros. Né? E é muito interessante esse percurso, né, que Frankl faz, né, quando ele está falando, e são apenas 2 páginas ali, né, onde ele relata essa experiência de levantar a moral dos prisioneiros. Né?
E se a gente for analisar esse percurso primeiro, ele fala do futuro, né? Ele fala do futuro de uma forma realista, né? Ele não quer tirar também o ser humano da própria realidade, né? Ele encara o ser humano com a própria realidade, né? Bom, a guerra não estava no seu final, né? Muitos estavam abatidos, né? Mas se ele tivesse uma esperança ou 5% de chances de sair vivo, ele iria lutar por 5% de chances, né? Então, Frankl é realista. Por outro lado, também, Frankl não tira a esperança do ser humano, né? A esperança que precisa também vir acompanhada de um fundamento, né? É interessante que Frankl fala desses fenômenos que precisam de um fundamento: a esperança, o amor e a fé. E também a vontade. Eu preciso de um motivo também para aumentar minha vontade de ter sentido, né? Eu preciso de um motivo para esperançar. Eu preciso de alguém para amar. Eu preciso algo crível para crer, né? Então, Frankl fala desses fenômenos, né, também na sua teoria, né, desse fundamento da esperança. E Frankl foi considerado também um fenomenólogo da esperança, né? E naquele momento ele esperançou, ele faz um discurso onde retoma a esperança também, que seria fundamental para o prisioneiro se projetar para o futuro, né? Porque o que acontece ao entrar no campo, o prisioneiro se considerava apenas como alguém que só tinha passado, não tinha mais futuro, né? E quem tem apenas passado e não tem mais futuro era um morto. E no caso dos prisioneiros, eram mortos-vivos, né? Então, qual foi a primeira estratégia psicoterapêutica de Viktor Frankl, né? Abrir a perspectiva de futuro, né? O esperançar, né? Depois, ele volta-se para o passado e ele diz aos prisioneiros: o passado ilumina as trevas do presente, né? E naquele momento não era algo também literal, não era só metafórico, eles estavam no escuro, né? E Frankl pede para os prisioneiros lembrarem das pessoas amadas, dos trabalhos realizados, dos valores que ele já realizou. Agora esses valores não estão mais como potencialidades, estão como realidades, já no passado. E se alguém realizou algo, ninguém pode mais retirar do mundo, né? Então essa é a conclusão que ele chega junto com os prisioneiros, né? O que você realizou no mundo, nada ou ninguém pode retirar. Então ele volta-se para o passado para ajudar o prisioneiro a resgatar esses valores que podem iluminar o presente, iluminar as trevas do presente, né? Literalmente naquela situação dos campos de concentração, né? Depois convida o prisioneiro a olhar para o presente momento, o que ele pode fazer para constituir sua vida também como tendo sentido, né? O que ele ainda pode realizar no seu campo de possibilidades, né? Porque algo ou alguém está olhando por ele, né? Está esperando algo desse ser humano, né? E aqui ele apela para a consciência humana, né? A transcendência da consciência, né? Alguém está esperando algo de você, né? É como se o ser humano estivesse num palco, interpretando sua vida num palco, onde ele está interpretando para uma plateia, para alguém, né? Perante quem você se sente responsável agora, né? Então ele apela para essa transcendência da consciência. Para alguns, pode ser perante a sociedade, né? Para outros, perante um ser amado, né? Para outros, perante a própria consciência, e para outros, o homem religioso perante o seu próprio Deus, né? E Frankl deixa livre para o ser humano escolher perante quem você se sente responsável, né? Ou seja, Frankl chega à conclusão que o ser humano não quer nem viver, nem morrer, nem sofrer sem sentido nenhum, né? O ser humano procura sentido na vida, na morte e também no sofrimento, né? Essa capacidade humana de agir e se posicionar, essa liberdade interior que o ser humano pode, então, encontrar sentido em qualquer situação da sua própria existência. Essa é a principal mensagem de Viktor Frankl, né? É uma mensagem que ele vivenciou como prisioneiro e escreveu e teorizou, deixando um legado para todos nós. Um legado de reumanização, um legado de autotranscendência e um legado de como o homem moderno perdeu a arte de viver e pode reencontrar essa arte de viver por meio da sabedoria que Frankl sintetizou
em toda a sua teoria. Né? Isaac Chauza chegava a essa conclusão. Né? Frankl foi genial porque ele conseguiu sintetizar toda a sabedoria que a humanidade alcançou até o momento presente. E essa sabedoria, então, que constitui a própria teoria de Viktor Frankl. Ele devolve agora ao ser humano, para o ser humano redescobrir a arte de viver, seja no sofrimento, na culpa ou na morte. Basicamente, né, eram essas as considerações que eu queria fazer, né, hoje, né, esse dia tão importante que é o dia 26 de março, o dia do nascimento de Viktor Frankl. É uma homenagem da Blay, uma homenagem de todos nós que amamos Viktor Frankl e também amamos a teoria de Viktor Frankl, porque ela promove vida, promove sentido e promove, sobretudo, a reumanização do próprio ser humano. Muito obrigado. Obrigado, professor Tiago. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui nessa mesa com pessoas queridas, né? Eu lembro muito, no início da minha graduação ainda, eu conheci o professor Gutenberg, né? E conseguimos entrar em contato com o Isaac. O professor Gutenberg era diretor do departamento de psicologia, trouxe a Isaac Chauza entre nós, né? E tudo começou ali, né? Tudo começou, aliás, com um telefonema, né? Que o contato que eu fiz com o Gutenberg por telefone, né, e falando da professora Isaac, e ele, então, assumiu esse empreendimento, né, de trazer a professora Isaac Chauza, e trazendo, então, o pensamento de Frankl entre nós. E a Francisca e eu tivemos um prazer de presenciar esse experimento, né, Guilherme? Lá em Campina Grande, não foi isso? Isso. Eu tenho uma foto que você bateu, né? Você tirou uma foto, né? Antigamente a gente falava, bate uma foto, né? Não tinha celular para registrar, né? Exato. Então, o Marcos fez esse favor para mim. Interessante. Registrou nesse encontro. Passado todo esse tempo, né? Hoje a gente vê como aquele momento era repleto de sentido, né? Né, Francisca? Sim, com certeza. Sim, Marcos. Sim. Tiago, olha... Sônia, seu microfone está fechado. Tu falaste alguma coisa, mas não ouvimos. Sim, perdão. Eu ia perguntar ao Sebastião se tem perguntas também dos nossos participantes e agradecer. Eu estava agradecendo e o microfone estava fechado. Não tem perguntas, não, Sônia. Até o momento não tem. Ainda não. Mas agradecer. Todo mundo ficou bebendo na fonte do professor Gutenberg e do professor Tiago Aquino. Em nome de toda a diretoria Blay, de todos os participantes aqui presentes, em nome de todos os associados da Blay, por esse momento único, irrepetível e repleto de sentido, ficará na história da Blay, mas principalmente marcada em nossos corações. E agradecer com essas palavras que nos tocaram tanto, professores. O amor é mais forte do que a morte, por isso estamos aqui hoje reunidos por amor e com muito amor, pelo legado de Frankl e por tanto que os mestres queridos, professor Gutenberg e professor Tiago Aquino, nos brinda aqui nessa noite. Muito obrigada, gratidão. Passo a palavra aqui para o Marcos, Sebastião, Francisca e João. Maravilha, também não tem, assim, é indescritível a gratidão que temos, né, porque somos discípulos desses pioneiros, né, na logoterapia aqui no Brasil, que nos traz, assim, com muita sabedoria, todo esse conhecimento, essa vivência, essa experiência, nesse momento, assim, tão importante que a gente vê da academização da logoterapia, né, e a logoterapia começou em Campina Grande, dentro da academia, eu lembro muito bem, lá na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande, né?
Então, todo esse esforço, né, Tiago, desde o início, já de trazer, de sistematizar, então isso é fantástico, né? É o nosso empenho também, foi o empenho aí da gestão anterior, né, de trazer a logoterapia para dentro da academia, e também é uma das diretrizes aqui da nossa gestão, né? Então, agradeço muitíssimo. E, assim, eu perguntaria, né, ao Tiago, que você trouxe uma palavra, assim, muito interessante, né, que é o esperançar, né? Às vezes você falou que o Frank é o fenomenólogo da esperança, né? E, ao mesmo tempo, você usou o termo esperançar, né? E, às vezes, seria interessante ouvir, né, como é que a gente poderia distinguir isso, a esperança do esperançar. É uma boa pergunta, Marcos, né? Porque a esperança precisa de um fundamento, né? E a gente sempre tem uma noção de que a esperança é algo passivo do ser humano, né? Enquanto o esperançar é um verbo ativo, né? E Frankl foi alguém que teve esperança dentro de um campo de concentração e agiu, né? Quando pôde agir. Se posicionou quando pôde se posicionar, né? Então, essa foi a estratégia de Frankl em não perder a esperança. O esperançar em reencontrar com sua esposa, a Tilly, que era chamada Matilde, né? A gente chama sempre de Tilly, mas não sabe qual era o nome de Tilly, né? Era o apelídio, né, que ele deu, né, para Matilde, né? Era Matilde? Matilde, sim. Esse esperançar era ativo, né? Era ativo no sentido em rememorar sua esposa, né? Quando mentalmente falava com elas diariamente no campo de concentração, né? Mesmo distante, né? Era o esperançar no sentido de sair para o trabalho às 5 da manhã, né, por exemplo, porque sabia que era a condição para sobreviver ao campo de concentração, né? Senão era encaminhado, aqueles que não poderiam trabalhar eram encaminhados para a câmara de gás, né? Era o esperançar a partir de uma meditação na vala, né? Em algum momento ele meditava, lembrava no seu íntimo as coisas mais preciosas, né? Ou esperançar por meio também das orações mais belas que ele escutou no campo de concentração, né? E ele dizia, interessante isso, eu orei pela paz no mundo, né? De uma forma muito fervorosa, né? Isso ele diz no livro Em Busca de Sentido, a gente passa desapercebido, né? Como era importante para Frankl esperançar, seja por meio da sua oração religiosa, seja por meio do seu trabalho como médico ou por meio do seu trabalho como psicoterapeuta, né? Ele nunca deixou de trabalhar no sentido do seu principal trabalho, né, que era de psicoterapeuta, né? Quando ele esteve em Teresina, ele organizou também uma prevenção do suicídio, né, com colegas, né? Tinham vários, né? Assistentes sociais também, e outros, né? Outros profissionais que ajudavam Viktor Frankl naquele momento a identificar pessoas que tinham ideação suicida, né? Então, esperançar por meio do seu trabalho, nunca parar o seu ofício, né? Isso é um ensinamento muito belo para os dias atuais. A gente esperançar também é também não parar o nosso ofício. Aquilo que você tem um dom, aquilo que você tem habilidade para doar para o mundo, né? Isso é o esperançar. Não é reclamar porque estamos nessa situação, né? É agora também ajudar para transformar esse mundo, né? E Frankl dizia, quando a vida é boa, de fato, você precisa desfrutá-la. Quando ela não é tão boa, precisamos transformá-la, né? Então, sempre esse esperançar é no sentido de transformação do mundo, transformar o mundo para algo melhor, né? Esse era o sonho de Viktor Frankl, quando contemplou o céu da Polônia, aquele céu que era uma aquarela, né? E diz, o mundo poderia ser tão belo, né? Então, isso é o esperançar. É um esperançar ativo e não passivo, não ficar se queixando da situação, né, e ficar parado de braços cruzados, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Não simplesmente esperar, mas fazer acontecer, né?
Queria aproveitar a carona do Marcos aqui e falar do esperançar, que às vezes nós fazemos as coisas, né, com uma expectativa, mas às vezes o sentido vem por onde a gente menos espera. Tá? Eu estava há um tempo atrás aí recebendo com uma paciente que estava num momento extremo da vida dela. E ela me ligou na madrugada também, e eu passei para ela uma música, né, que é da Sara Farias, com o título Sobrevivi. E agora ela me mandou uma mensagem aqui perguntando assim: você lembra aquela música que você me mandou? Eu, assim, qual delas? Eu mandei algumas, né? E ela me mandou um vídeo que a filha dela gravou essa música para ela. Você lembra dessa música? Foi seu médico que mandou para você. Eu falei assim: parece que ela encontrou um sentido na música, agora falta você encontrar o seu. Porque o pensamento de tirar a vida ainda continua. Mas nós aqui, na nossa atuação, às vezes a gente pode ficar assim: o que fazer no momento desse que a gente falou aqui? As pessoas querem tirar a vida. Mas como o Frankl ficou até de madrugada escutando essa pessoa, nós também podemos fazer o mesmo, né? Com uma acolhida, com a palavra, com a escuta apenas. Então, eu agradeço aos mestres aqui por estar conosco nesse primeiro evento da nossa diretoria que estamos fazendo aqui, e para comemorar o aniversário de 116 anos do nascimento do Frankl, nada melhor de estar com 2 baluartes da logoterapia no nosso país, tá? Que nos engrandece aqui esse momento, e com certeza vai ficar na memória de todos que participaram desse e dos que vierem a ver esse momento com o sentido que foi proporcionado por todos vocês. Muito obrigado. Também quero dizer, né, da alegria, né, de estarmos aqui nesse dia reunidos, né, agradecer ao Tiago, ao professor Gutenberg, e a todos os associados, né, que se fazem presente nesse momento, nessa reunião, ainda que virtual, mas cheia de sentido. Né, e me chamou muita atenção a fala do professor Gutenberg, quando ele começa dizendo da crise que nós estamos vivendo, né, que é uma crise sanitária, mas também uma crise humanitária. E como que a logoterapia, né, e a vida de Frankl, ela nos inspira, né, no olhar do humano, né, para essa humanidade. E a humanidade de vocês dois também nos inspiram, né, de Gutenberg e Tiago. Né, então, acho que tudo isso, essas inspirações nos fazem dizer sim à vida, né, apesar de tudo. Então, de fato, acho que é um momento assim, de muita alegria, essas reflexões e profundas reflexões que foram provocadas nessa noite. Assim, muita gratidão, muito obrigada. Eu gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento aos grandes mestres aí, ao professor Gutenberg, ao professor Tiago, a cada participante também do evento, né? Quantas palavras tocantes, né? Diante de uma situação que estamos vivenciando, né? E hoje vocês também nos tocam, né? Com palavras tão significativas e tão plenas de sentido, né? Hoje mesmo eu atendi pacientes com COVID, né? Respirando com dificuldade, e eu confesso para vocês que cada palavra de vocês assim me tocou profundamente e me leva a olhar para a responsabilidade, né? De acolher vidas, né? De poder ser também se colocar, né? Diante dessa responsabilidade, né? De acolher. E é como o professor Tiago falou, né? O amor sendo mais forte que a morte, né? Quando eu atendi o paciente hoje, ele falou muito também sobre a questão de esperançar, né? Ele com dificuldades para respirar, né? Mas falando da esperança, e eu pude ver que esse amor realmente é mais forte do que a morte. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para vocês, né? Cada um, cada uma, né? E um grande abraço a todos.
Eu fico extremamente agradecido por tudo isso, né? A palavra de cada um de vocês, cada palavra é um grande presente para cada um de nós também. Tá? Muito obrigado e um grande abraço. Aos participantes, né, tem presentes aqui, tem alguma pergunta, alguma fala, podemos dar esse espaço também. Olha, eu vou ler aqui a Solange Freitas, ela diz: alegria por rever queridos amigos, gratidão ao professor Gutenberg e professor Tiago pelas reflexões que me tocaram profundamente, fundamentalmente. Maria Emília Souza, maravilhoso, enfim. Duas feras, Patrícia Maria está dizendo, duas feras, e diversos comentários maravilhosos aqui. Algo mais? Podemos dar por encerrado esse momento ímpar, maravilhoso. Ninguém quer sair, professores. Não provoca, não, que a gente começa a conversar aqui. Então, vai vir amanhã. Ninguém... Eu estou me segurando aqui para fazer um monte de perguntas. A gente sabe que né, tudo tem um limite, né? A gente não pode. Sim, já está quase 2 horas aqui, né? Amanhã teremos outro evento também, professores. Professor Gutenberg. Eu só poderia falar, viu, ao Tiago, ao professor Gutenberg. Sim, eu queria... sim. Pois não, professor. Eu queria agradecer. Sim. Isso. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a todos vocês, agradecer as pessoas que nos ouviram com a sua paciência até esse instante, e aí deixar uma mensagem final, de que, face à situação dramática que vivenciamos tempos sombrios, né? Falar de sentido, falar de liberdade ou de esperança em tempos sombrios. Mas também dizer que a transitoriedade da vida não tira o seu sentido, isso é Frankl. Né? Ele tinha 4 anos quando se deu conta de que um dia iria morrer, mas, de fato, não era isso que o angustiava, mas era o fato de que se a transitoriedade tirava o sentido da vida. Não, absolutamente não. É exatamente por conta dessa transitoriedade que não podemos deixar para amanhã, nem para depois de amanhã. Mas também temos que engendrar a esperança. Na medida que transcendemos para o mundo, no cuidado, na ocupação, nas tarefas, engendramos a esperança. Também quero deixar uma homenagem à professora Isa Chausa, né? Ela foi, sem dúvida, a pioneira de todo esse movimento aqui na América do Sul, no Brasil. Aqui, em especial, em Campina Grande, onde ela nos deu a sua presença e também a sua acolhida, e também o Marco, a Francisca estavam aqui, né? Foi um testemunho desse momento aqui. Mas eu penso que é fundamental não perder de vista de que, no momento de dor, temos que alargar o horizonte do sofrimento. Para esse momento, temos que alargar o horizonte do sofrimento, diz Frankl, que só assim poderemos reconfigurar, e só o sofrimento que é objeto de uma intenção pode ser reconfigurado, pode ser transformado. Então, muito obrigado a todos vocês, a presidência da ABLAI. Espero poder estar em outro momento com vocês, né, novamente aqui, para aprofundar essa reflexão sobre a perspectiva de Frankl, que é uma perspectiva de grande atualidade para o momento em que vivemos. Então, muito obrigado mais uma vez.
Eu queria apenas agradecer também, né, a minha participação aqui junto a vocês e, sobretudo, eu queria agradecer ao professor Gutenberg, né, pelo seu pioneirismo, pela sua dedicação à logoterapia durante tantos e tantos anos, né? De fato, o professor Gutenberg tem uma grande responsabilidade, né, no que a gente está colhendo hoje em dia, não é? Inicialmente plantado, né, por Isaac Chausa, né? Trouxe o sonho de Frankl entre nós, né? E precisava, de fato, alguém que pudesse levar adiante esse projeto, alguém que comprometido com a perspectiva tanto filosófica e antropológica, com a seriedade e profundidade do professor Gutenberg, né? E deixar meu agradecimento também ao próprio Viktor Frankl, né? E esse foi uma foto que eu tenho do nosso encontro, né? No apartamento de Frankl. O Gutenberg também estava nesse momento, né? Eu trago aqui Frankl aos 90 anos, né? Quando ele nós pedimos para tirar uma foto do casal, né? E Frankl pegou o busto de Sigmund Freud, né? E colocou nas suas mãos, depois entregou à sua esposa, a né? Eleonore Catarini, né? Nesse momento, né? Então, trago a memória dele e a gratidão, né, que todos nós temos ao seu legado, à sua memória e à sua teoria, né? Muito obrigado, Viktor Frankl. Muito obrigado, Tiago. Tem diversas, aqui no chat, tem diversas mensagens, professores, professora Tatiana Carvalho dizendo gratidão, o Heitor Galúcio, só gratidão. Tem aqui a professora Clara Martinez também, falando que sou um faro de sentido iluminando o nosso espírito. Agradeço por este excelente espaço e abraços deste Colômbia. Entre outros, né? Não dá para ler todos, porque são muitos. Então, não queremos sair daqui, mas precisamos, né? Precisamos. E uma boa noite a todos, né? Uma abençoada noite a todos. Agradecemos pelo apoio, pela colaboração, pela confiança e pelo amor de cada um de vocês aqui presente, nosso primeiro evento enquanto gestão 2021 e 2022. Esperamos continuar contando com cada um de vocês. Sintam-se todos muito amados e muito abraçados. E Viktor Frankl vive, viu? Viktor Frankl vive. Obrigado, Frankl, e obrigada a cada um de vocês. Parabéns, Thiago Gutenberg. Que delícia ouvi-los. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Beijo, até amanhã. Um abraço a todos e a todas. Abraço, tchau. Tchau. Eu vou encerrar a transmissão, tá?